Oi, gente, tudo bem? Chegou o dia tão esperado. Eu vou ensinar vocês a fazerem um molde bipartido, muito simples, muito fácil, muito básico também, e que você pode usar tanto para os seus trabalhos já prontos, se você quiser otimizar o seu tempo, quanto para crânio, para estruturas. Então, é uma forma de você personalizar ainda o seu trabalho e conseguir otimizar o seu tempo, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida estou à disposição e até o próximo vídeo. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um molde bipartido. Para fazer o molde, eu vou usar plastilina, que nada mais é do que uma massa de modelar infantil mais profissional, é mais molinha. Vou usar vaselina industrial. Se você não tiver vaselina, você pode usar óleo, azeite, óleo de cozinha, óleo de coco. Eu vou usar a borracha de silicone, um catalisador, que é o que faz o silicone ficar durinho. Vou usar um crânio para o molde, tá? Vou fazer um molde de um crânio. Vou usar algumas ferramentas como boleador para fazer a marcação e uma balança, tá? Esse aqui é um pote de cozinha que eu não uso mais e eu deixo para fazer molde. Primeira coisa que eu já estava pronta aqui, eu já nem mexi, eu forrei todo o fundo do pote com a plastilina, sempre tentando deixar o mais retinho possível, tá? A gente forra ele todo porque a gente precisa de um suporte para apoiar o crânio. Esse aqui é um crânio de resina. Observa que ele já tem uma marcação aqui no meio, que é provavelmente do molde que ele foi feito, certo? Aqui, ó. Uma coisa interessante para se observar no molde é... Você não pode colocar partes que abrem por dentro do molde, porque quando você colocar a massa ali, você não vai conseguir puxar ou a resina ou o gesso, eu não sei o que você trabalha. Mas, por exemplo, eu não conseguiria fazer o molde dessa cabeça inteira com essa parte dando o negativo ali no molde, porque eu não conseguiria tirar ele depois do molde. Então sempre pensa nisso, tá? Eu vou dar uma afundadinha aqui, só para firmar ele aqui no meio. Só levantar. Vou pegar a plastilina. Se você tiver sabe aquele brinquedo Lego? Você pode usar ele também para fazer isso. É até melhor porque você tira a lateral para desenformar depois, tá? Aqui eu vou colocar a plastilina no meio do crânio e vou ajeitando. Sempre pensando em não deixar nenhum espaço de sobra. Ó, se você não tem plastilina, se você não usa isso, essa massa em casa, sabe massinha de modelar infantil? É a mesma coisa. Essa daqui é a diferença, que ela é um nível mais profissional, que é para estudo de escultura, tudo mais. Mas não precisa se preocupar, você pode pegar uma massinha de modelar infantil, aquelas que compram em armarinho, sabe? Em lojinha de utilidade, e usar ela. Ó, eu vou colocar até a marcação aqui do final do zigomático, para não dar a negativa do crânio, tá? O molde bipartido, a gente tira um lado da cabeça, no caso desse aqui do crânio, né? Mas a gente faz o lado da peça e depois faz o outro. Eu gosto muito de fazer em algumas partes, porque assim, eu não quero gastar muito silicone. Então eu vou usar, por exemplo, o gesso para fazer o acabamento final e dar suporte. Aí assim eu economizo o silicone. Isso daí eu aprendi com um grande amigo meu, escultor Rogério. Ele me ensinou. Você pode usar o que você necessita apenas de silicone ali. E o restante de apoio você faz com gesso, assim a gente economiza. Economizar é sempre bom, né? Ó, eu vou olhar em vários ângulos para ver se tá bem certinho, se não vai vazar. Eu tenho que deixar bem pertinho do crânio, tá? Ó, esse aqui pegou um pedacinho do zigomático. Aquele lado ali.
e esse lado aqui. Vou arrumando. Esse modelo de molde eu aprendi com a Juliana no Time. E ela faz com Lego, né? Mas aqui, como eu não tenho Lego, eu vou fazer com a plastilina mesmo. Eu vou só forrar mais uma lateral dele e vou fazer uma parede ali de proteção para não fazer um molde muito grande sem necessidade. Não precisa ser muito grande. O Lego é muito mais fácil porque você tem liberdade para mexer e depois você vai só fechando as paredes em volta, né? E aí já faz aquela proteção. Quanto mais lisinho você deixar, mais bonito vai ficar seu molde. Porque o silicone, quando você joga aqui, ele adere todas as marcas, não só do crânio, mas como da plastilina também. O crânio é muito interessante para quem faz humanizado, porque é uma base muito boa anatômica para fazer o humanizado. Esse crânio aqui, eu adquiri ele no site da Polystore e, se eu não me engano, foi a Ju que modelou ele. Eu tenho alguns tamanhos, esse aqui é o modelo que está lá como caricatura, mas, por exemplo, numa escultura de 30 centímetros, eu acho que ele se encaixa, se eu não me engano. Ele é feito em resina e, ao invés de eu comprar um molde, eu comprei o crânio, que saiu mais barato, e eu faço o molde em casa. Mas se você tiver muita dificuldade em fazer o molde, você pode comprar o molde também, tá? O ideal é aprender a modelar o crânio, mas é uma modelagem um pouco mais complexa, porque se você deixar qualquer erro anatômico, vai refletir diretamente no rosto do seu humanizado. Deixa eu só abaixar um pouco para ajeitar aqui. Deixar ele mais retinho. Vou alisar um pouquinho. E você pode deixar do formato que você quiser. A gente vai ajeitando, tá? Olha se não ficou nenhum buraquinho aberto. Se não tem nada pra arrumar. É muito importante observar isso, tá? Eu vou vir com a ferramenta aqui, ó, só unindo ele na base. Esse lado aqui tá mais alto que o outro, eu vou arrumando. Não faça num pote muito pequeno, senão você não vai ter liberdade pra modelar, tá bom? Agora, a gente pode fazer uma parede de proteção pra deixar o tamanho dele desse tamanho aqui. Ou com a plastilina, ou se você quiser fazer, você pode fazer com papelão também, por exemplo. Ou com algum outro material. Eu vim aqui e vou fazendo essa parede de proteção. Você tem sempre que pensar na altura do seu crânio aqui, tá? Porque você vai ter que pôr silicone o suficiente para tampar esse rostinho. Eu vou pegar um papelão ali para fazer para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, você colocaria o papelão aqui e ia arrumando ele e depois só ia dando o acabamento, tá? Eu não vejo muita necessidade, eu vou pôr com a plastilina mesmo, tá bom? E aí vai do seu gosto, do jeito que você acha melhor. É só interessante observar a altura, tá bom? Pra não ficar pouco silicone e depois você não conseguir usar o molde. Ó, eu vou abrir aqui, vou dar uma alisada antes de colocar ali. Eu não fico
dando muito acabamento, assim, fazendo muita coisa, porque eu não faço molde para vender, né? Então, eu faço só pro meu uso mesmo, então não tem problema de ficar marcado, alguma coisa do tipo. Agora, se eu fizesse para vender, ia ser diferente, tem que ter um acabamento bom. Trabalho de formiguinha, demorado. Mas é uma alternativa para você não investir em molde de crânio, que é um pouco mais caro. Você pode comprar, por exemplo, um esqueleto completo, sabe? E aí você tira o molde da cabeça, da costela. Vem pra cá! Branco, Fox, vem! Tô gravando, vocês falam de graça, hein? Então, um pouco difícil pra mim abrir aqui, porque eu tô com a mão machucada ainda. Mas vocês vão ter mais facilidade aí. Essa massa aqui é plastilina, ela é igual a massa de modelar infantil, ela não endurece nunca. E você usa ela para fazer estudo de escultura. Arrumar essa partezinha aqui que tá precisando porque ficou faltando, né, plastilina. Aí agora, se você quiser, por exemplo, usar esse molde para resina, no caso, você tem que pôr uma entrada ali em cima onde você vai colocar a resina. Normalmente essa entrada você faz assim, ó. Você coloca uma massa aqui. Ajeita ela e gruda nessa região do crânio, porque assim se você for fazer um molde bipartido, você vai colocar a resina por aqui enquanto o molde tá fechado, tá? Só tô unindo ali pra não ficar com entrada, né? Porque na hora que eu jogar o silicone aqui ele pode vazar. Agora, tem gente que gosta de colocar, por exemplo, bolinha de miçanga para dar aquele relevo, ou gosta de... Deixa eu só mostrar um pouquinho como que tá aqui, ó, pra vocês verem. Se por dentro tiver bem acabadinho, esses rachadinhos de fora não interfere, tá? Não vai vazar. Tem gente que gosta de colocar aquelas bolinhas de miçanga. Eu vou fazer do jeito que a Ju ensinou pra passar pra vocês, tá? Ela pega e marca. Você pode marcar com boleador, com o cabo do pincel, com o que você quiser. Você faz marcações assim, ó, onde você vai afundar o boleador ou o cabo do pincel, não sei o que você achar melhor.
para que o silicone depois encaixe no outro lado do molde, tá? Então, você vai fazer as marcações. Pensa que isso aqui são pinos que vão se encaixar depois, tá? Deixa eu só virar aqui pra luz pra vocês conseguirem enxergar bem. Vamos ver se vai dar pra focar. Ó, como que tá ficando. Se você for usar esse molde com resina, é interessante que você faça uma saída de ar, porque a resina é como se ela juntasse gases dentro ali, ela quer soltar o ar. Então, se você fizer uma marcação, por exemplo, bem perto do crânio, vindo pra cá, dá uma arrumadinha nela. Aqui também. Eu vou pegar aqui dessa parte de baixo também um pouquinho. Isso aqui é como se fosse uma saída de ar, sabe? Deixa eu só ajeitar aqui do lado. Vou fazer mais umas marcações aqui. Quanto mais encaixe tiver, melhor, tá? Vou alisar ali, que ficou com a marcação. E na minha opinião tá bom, tá? Agora, é uma parte muito importante, é passar a vaselina, ou o óleo, né? Você pode passar antes ou depois, depende. Mas isso aqui é importante porque a gente vai fazer com que o silicone não grude na peça, tá? Então, a gente espalha bem em todas as entradinhas da cabecinha do crânio, a parte de dente, essas cavidades. É muito importante, tá? Porque senão você corre o risco do silicone grudar. Isso aqui você pode, esse estilo de molde, por exemplo, se você trabalha com aplique e você tem alguns botões em casa e você quer, sei lá, tipo, fazer uns botões de aplique para laço, para dar de presente ou para costurar nas bonecas, quer fazer de biscuit, essa é uma ótima ideia. Você vai fazer esse mesmo processo, só que no caso ele não vai precisar ser bipartido, né? Mas não precisa dessas marcações todas. É mais simples ainda. E aí você pode usar isso pra fazer molde de coisas diferentes que não tem por aí no mercado, entendeu? A plastilina nem precisa, mas eu vou passar um pouquinho. Da plastilina solta bem, porque ela já é uma massa oleosa, né? Mas eu tô fazendo isso daqui só mais pra alisar também, que acaba, querendo ou não, alisando um pouquinho que eu já fiz. Bom, é isso. Eu vou mostrar mais de perto pra você ver. Ó. Agora, a gente vai fazer o preparo do silicone. Normalmente, vem descrito nele, aqui no rótulo, quantas gramas de catalisador a gente tem que colocar para determinada quantidade de silicone. Aqui tá falando que 1 kg precisa de 30 gramas de silicone. 1 kg é esse pote aqui, cheio. E esse aqui
é o catalisador que vem junto, tá? Eu não sei se vocês têm preferência de marca, de cor. Eu sei que um silicone é diferente do outro. Eu comprei esse branco pra experimentar, mas eu tava usando o azul antes. Mas eu vou usar ele agora. Deixa eu só abrir aqui. É sempre importante observar o que está escrito no rótulo. O rótulo falou que é bom mexer ele antes de fazer a mistura, para deixar ele homogêneo, tá? Eu não coloquei catalisador aqui ainda, tá? É só o silicone. Ó, agora eu vou pesar. Eu acho que eu vou usar 250 gramas, mais ou menos. Vamos ver se essa balança não vai dar bug, às vezes ela dá bug. Eu acho que esse aqui já é o suficiente, na verdade. 161. Eu vou colocar um pouquinho a mais, só pra não faltar. Chega a 200 gramas, ela dá bug. Fechei o silicone. Ali tá falando que 250 gramas é 7,5 gramas de catalisador. Eu vou colocar um pouquinho menos, porque deu um pouquinho menos. Passei, na verdade. Tá bom. Vai ficar mais duro que o normal, mas tá bom. Cuida isso, tá? Pra não acontecer com vocês. Mexe, 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 mexe. Depois, se tiver certeza que você mexeu muito bem, você vem despejando nele. Eu gosto de ir jogando aos poucos, porque daí não junta ar, sabe? Eu vou colocando nas entradas aqui. Ó, aqui nessa parte, agora eu poderia vir com uma gaze e colocar aqui por cima para economizar, vamos dizer assim, silicone, depois que ela der uma secadinha, né? Esse aqui é um molde que eu quero fazer um teste e eu vou colocar um pouco mais de silicone, eu vou deixar ele inteiriço, tá? Mesmo porque eu tô sem gaze aqui e tô sem gesso. Ó, não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem umas bolinhas de ar que estão estourando. É interessante não deixar ar, tá? Depois você dá uma batidinha assim, ó. Que o ar que tá aqui vai saindo, tá? E é isso, aí você deixa secar por... Aqui na embalagem fala 4 horas, até 4 horas, mas eu gosto de deixar secando 24 horas sem mexer, tá bom? É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mostrar desenformando o molde, tá?
Vamos finalizar nosso molde. Ó, a primeira parte secou. É interessante deixar 24 horas no mínimo, tá? Secando. A gente vai tirar a plastilina e vai desenformar ele aqui, ó. Se você tirar o crânio, aqui já tá durinho. Eu deixei mais dias porque eu tive que esperar um tempo pra gravar pra vocês. Mas 24 horas é o suficiente. Agora a gente vai tirar outra parte desse molde bipartido, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar essa partezinha aqui, para que essa entrada continue aberta, tá vendo? Na verdade, se você quiser, você pode colocar até um pouquinho mais, para ele dar uma voltinha ali em cima. Para ficar essa abertura bem legal. Porque esse molde aqui, ó, a gente pode usar ele tanto para tirar molde em biscuit mesmo, quanto em resina, que é o que eu indico, né? Se vai fazer crânio, em resina é interessante. Ó. Deixa eu juntar aqui no crânio para não entrar. Segura aqui para não ficar soltando, certo? E aí, ó, a gente vai colocar aqui e vai fazer essa proteção de plastilina em volta. Pensa que a gente vai colocar o outro lado que precisa encaixar aqui em cima, certo? Ó. Depois a gente arruma essas rebarbas que precisa. Não se preocupe com isso agora. Vou colocar aqui primeiro para dar uma sustentação. Deixa eu abrir mais um pouquinho, peraí. Fechamos ali, né? Agora a gente vai aumentar um pouquinho a parede dele, porque ele tem que tampar o crânio. Sempre tenta tampar as laterais, tá? Como eu tô fazendo esse molde para uso em casa, aqui no ateliê, e eu não tô fazendo pra vender, então eu nem vou me preocupar muito em deixar muito lisinho, muito bem acabadinho. Mas se você for fazer molde para vender, é importante que ele tenha um formato bem legal, que ele fique bem lisinho, tá? Vou abrir mais um pedacinho de plastilina. Mesma coisa. Com Lego é muito mais fácil, não tem esse trabalho aqui todo, né? Como eu não tenho Lego em casa, eu vou fazer assim. Vou fazer a barbinha aqui, que essa mulher vai fazer com
endireitando. Vou fechar aqui aquele buraquinho que tava grande. Faz com que o silicone vaze, né? Então, você tem que pensar sempre assim. Tá bem fechadinho, tá bem certinho. Meu silicone vai vazar por algum canto? Não? Então tá bom. O problema é quando ele entra e vaza, sabe? Porque daí você acaba perdendo material, né? Ó, eu acho que aqui tá bom. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. E agora a gente vai passar a vaselina para ele não ficar grudando, né? Porque a gente precisa depois que essa peça solte do molde. Eu vou passar no molde também. Arrumar umas imperfeiçãozinhas aqui com o pincel mesmo. Agora a gente vai fazer a mistura do silicone pra colocar aqui. Deixa eu só dar uma olhada ver se tá certinho. Bom, eu acho que não vai vazar, vamos ver. Deixa eu chacoalhar aqui bem o silicone. Eu vou fazer bastante porque eu vou aproveitar umas outras peças que estão aqui pra tirar molde. Ele chega em 200 gramas, ele para. Eu vou deixar o meu silicone um pouquinho mais duro, porque eu não vou fazer a cama de gesso. E eu quero que o molde fique bem firminho, a parte de trás. Pra mim fica mais fácil trabalhar, mas vai muito do tipo de serviço de cada um, como você prefere. Não tem muito... Você só tem que seguir o que tá escrito no rótulo, tá? Da medida.
Mexe muito bem. E coloca aqui nessa parte de cima. Esse aqui é um outro molde que eu vou fazer. Tem algumas técnicas que você pode colocar menos silicone. Aí coloca, espera ele dar uma secadinha. Coloca gaze. Aí passa mais uma camadinha fininha e depois coloca gesso. Aí fica assim, ó. Fica assim o molde e aí você usa o gesso para dar mais sustentação, ó. Tá vendo como que ele fica? Assim você economiza silicone, tá bom? Esse aqui rachou, eu abri com tudo. Mas é assim que fica com gesso. Oi, meus amores! Vamos desenformar a segunda parte do molde bipartido. Esse aqui, em especial, eu acho que ficou tortinho, porque a plastilina estava aberta e ele vazou ali no canto. Mas esses excessos a gente pode ir tirando, tá bom? Ó, vou tirar aqui, ó, onde eu falei que ficou tortinho. Vou tirar assim, bem devagarzinho, pra não machucar a mão e pra não danificar o molde. Ó. Aqui e aqui. Vou pôr de lado. Lembra que a gente tinha feito a primeira parte aqui? Tinha colocado as marcações e aí tinha feito a segunda parte? Lembra que eu falei que tem como economizar silicone, que não precisa ser tão grande assim? Que dá pra colocar gesso nessa parte. A gente põe só uma camada fininha. Aí, ó, uma forma de economizar é colocar a segunda parte. Então, mas eu vou fazer um outro depois com gesso pra ensinar pra vocês, tá? Agora não tem mais segredo. Você vai fazer o quê? Você vai abrir devagarzinho pra ele não rachar. Ó, vai puxando. Vai puxando. Ó, eu deveria ter passado mais vaselina, passei pouco. Quando vocês forem fazer essa segunda parte do molde de vocês, vocês podem colocar mais vaselina. Vamos ver se ele não vai danificar. Ó, com cuidado, vai abrindo, vai abrindo. Se for um molde que não precisa ser bipartido, é só fazer o primeiro lado e tá pronto, tá? Normalmente aqueles moldes de aplique, aí ó, prontinho. Normalmente aqueles moldes de aplique, eles não precisam ser bipartido. Esse aqui, como eu quero trabalhar com resina, precisa ser bipartido. Ele fica assim, ó, com essas travinhas saltadas de um lado e aqui com os encaixes do outro. Quando a gente for fazer, a gente vai fechar assim, pra usar resina, né? E vai colocar resina por aqui. Essas rebarbinhas pode cortar e ir tirando. E tá pronto o nosso molde bipartido.
Beijo! Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu não citei marcas porque cada cidade oferece um tipo de silicone, um tipo de vaselina, então eu não citei marcas. Mas se você tiver dúvida, me chama, eu vou adorar te ajudar, tá bom? Beijo!